young boy carried a glass jar with 4 pet infant turtles. An old blind man was crossing the street when he was almost run down by a large truck. Hey! Look out! As the truck swerved, a metal canister bounced out of the back. It smashed open, releasing a glowing ooze which covered their bodies. I took pity, gathering them up in a coffee can. I began teaching them ninjutsu, the secret arts of stealth and power, and all that I knew of this world. From a battered book on Renaissance art that I fished out of the storm drain, I chose names for each of them. Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo. Together, they are Teenage Mutant Ninja Turtles! O termo Renascimento, dado entre os séculos XIV e XVI, teve origem na história da arte e designava a época de criação artística inspirada nos modelos da Antiguidade Clássica. Entretanto, tratando-se de renascimento cultural, de maneira mais ampla, podemos considerar como uma importante etapa na construção do pensamento humano moderno. Apresentaremos Leonardo da Vinci como expoente de uma época de mudanças artísticas, culturais e científicas. Virgem dos Rochedos. Existem 2 versões da pintura. A primeira está em Paris e foi pintada de 1483 a 1486. A segunda está em Londres e foi pintada de 1495 a 1508. Até hoje, especialistas discutem o significado da pintura. Uns dizem que ele retrata a concepção da Imaculada. Outros creem que o pintor realmente evoca a lenda em que Cristo, ainda criança, se encontra com São João Batista, enquanto alguns associam o quadro a valores cristãos gnósticos. Homem Vitruviano é um desenho famoso que acompanhava as notas que Leonardo da Vinci fez ao redor do ano de 1490, num dos seus diários. Descreve uma figura masculina desnuda separadamente e simultaneamente em 2 posições sobrepostas, com os braços inscritos num círculo e num quadrado. A cabeça é calculada como sendo 1/8 da altura total. Às vezes, o desenho e o texto são chamados de cânone das proporções. O desenho atualmente faz parte da coleção da Galeria da Academia, em Veneza, Itália. Examinando o desenho, pode ser notado que a combinação das posições dos braços e pernas forma 4 posturas diferentes. As posições com os braços e cruz e os pés são escritas juntas no quadrado.
Por outro lado, a posição superior dos braços e das pernas é escrita no círculo. Isto ilustra o princípio que na mudança entre as duas posições, o centro aparente da figura parece mover, mas de fato o umbigo da figura, que é o verdadeiro centro da gravidade, permanece imóvel. Agora vamos tratar sobre a Última Ceia. A Última Ceia foi uma das mais importantes obras feitas por Da Vinci. Foi feito para enfeitar a parede da sala de jantar do convento Santa Maria da Graça, pedido por Ludovico Sforza. É um afresco à têmpera. Grave erro de Leonardo, pois necessita de periódicos reparos devido à umidade da parede. Na figura estão representados Jesus Cristo e seus 12 apóstolos, dispostos em 4 grupos de 3 cada. Uma das inovações de Leonardo, que foi o único de sua época. São respectivamente 1. Jesus Cristo, 2. João Batista, 3. Simão Pedro, 4. Judas Iscariote, 5. André, 6. Tiago Menor, 7. Bartolomeu, 8. Tiago Maior, 9. Filipe, 10. Judas Jesus, 11. Simão Cananeu, 12. Simão Zelote e 13. Tomé. Ao separar os apóstolos em grupo, Leonardo, além de maior dramatização, pretendia dispô-los sob as lunetas do teto do refeitório. Os grupos aos extremos sob 2 pequenos arcos e os 2 grupos mais internos, mais Jesus, ficam sob a luneta maior. Outra inovação de Leonardo foi representar Judas atrás da mesa, simbolizando a remissão dos pecados, e que todos devem ser tratados de igual forma, adotando, portanto, uma posição de que não se deve malhar o Judas, mas sim perdoá-lo. Afinal, todos merecemos uma segunda chance. Leonardo se dedicou muito a esta obra. Por isso, ele procurou incessantemente modelos que combinassem com os personagens, movimentos e inclusive mãos, que é possível perceber observando os estudos para Tiago Maior e Filipe. E apesar de ter criado ações e feições únicas para cada um, ele fez uma obra simétrica, que é composta pelas normas de perspectiva central, em que todas as linhas se cruzam no olho direito de Jesus Cristo, o que enfatiza sua centralidade. Foi baseado no versículo em que Mateus diz, que diz, em verdade vos digo que um de vós vai me trair. No teto do refeitório estão representados arcos plenos, em verde escuro, ogivas em verde claro, e dentro destes brasões, em azul, que representam respectivamente o brasão do cliente, Ludovico Sforza, combinado com o de sua mulher, Beatriz Este. Ao meio, à sua direita, esquerda para o observador, está o brasão do seu primogênito Maximiliano, e à esquerda o de seu segundo filho, Francisco. As roupas apresentam pouco aspecto de volume e movimento, mas estes já são encontrados presentes em alguns tons que possibilitam maior evidência. Esta obra é muito famosa porque sempre causou muitas repercussões e mitos.
Mona Lisa é a mais notável e conhecida obra do pintor italiano Leonardo da Vinci. Sua pintura foi iniciada em 1503. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. A pintura foi trazida da Itália para a França pelo próprio Leonardo, em 1506, quando este foi convidado pelo rei Francisco I da França para trabalhar na sua corte. Muitos historiadores da arte acreditam que o modelo usado para a pintura pode ter sido a esposa de Francesco del Giocondo, um rico comerciante de sedes de Florença, e uma figura proeminente do governo fiorentino. Aqui é um ser humano que se submete, né? Mamilos!